Quais indicadores são importantes na avaliação de um título de dívida? Quais são os principais indicadores para avaliar um título de dívida? Nós lutamos pelo seu dinheiro. Bem, se eu for escolher dois indicadores de forma bem simples, o primeiro seria o chamado Yield to Worst. Isso é, na verdade, um cálculo modificado do Yield to Maturity, e é difícil calcular isso sozinho. É importante lembrar que, em um título de dívida, além do vencimento final, a empresa também pode ter a opção de quitar a dívida antecipadamente. Normalmente, a empresa paga então um prêmio, uma compensação adicional, mas isso resulta em uma rentabilidade total diferente. E o que eu preciso fazer para calcular qual será a minha rentabilidade? Não basta calcular apenas o rendimento até o final do prazo, mas preciso considerar todas as outras datas de pagamento de juros. E se eu pegar, entre todas as possibilidades, a pior de todas, ou seja, a mais baixa, então eu tenho o Yield to Worst. E isso dá uma indicação de qual é realmente a rentabilidade. Às vezes, pode haver casos em que o rendimento final parece muito atraente, mas o Yield to Worst, devido a possíveis datas de resgate antecipado e ao fato de o título estar sendo negociado acima de 100, faz com que eu tenha até mesmo um rendimento negativo nessas datas de resgate. Isso precisa ser levado em consideração. Esse é um ponto central. Quando se trata de segurança, existem muitos critérios que podem ser considerados. Do nosso ponto de vista, há um único aspecto que é o mais central, ou seja, se eu tivesse que destacar seria a questão da relação entre o endividamento e o EBITDA da empresa. Ou seja, se eu desconsiderar os pagamentos de juros, ou a depreciação, e considerar o lucro antes de, juros, impostos e depreciações e comparar isso em relação ao total das dívidas emitidas, então eu tenho um indicativo de quão endividada está uma empresa. E eu diria que grandes empresas geralmente têm um endividamento de 1,5 até 2,5 vezes. Essa é uma estrutura de capital eficiente. Existem pouquíssimas empresas que não têm nenhuma dívida, e isso também não seria eficiente em relação, à estrutura de capital. Mas, então surge a questão, até que ponto, uma empresa pode contrair dívidas em relação ao lucro que ela gera? Esse é o indicador decisivo. E aí é o seguinte, nós dizemos que 3 a 4 vezes já é um valor bastante alto. Acima disso, é preciso analisar com muito cuidado. Mas do nosso ponto de vista, esse é um indicador-chave em relação à segurança da empresa e do título. Muito obrigado. Como é possível se proteger contra riscos cambiais em títulos internacionais? Como se pode controlar os riscos cambiais? Sim, quero dizer, o ponto mais simples, eu não compro títulos com risco cambial, mas sim títulos na minha própria moeda. E talvez, o que poucos sabem, um dos principais motivos pelos quais o euro foi criado foi justamente para que se tivesse títulos suficientes nos quais não fosse mais necessário assumir risco cambial. Antes da existência do euro, era muito difícil para um alemão comprar um título em francos franceses, porque isso implicava risco cambial. Agora que o euro existe, é claro que tenho muito menos risco cambial e, portanto, muito mais segurança em relação à moeda, especialmente no que diz respeito às flutuações das taxas de câmbio. Mas, ainda assim, vemos títulos em moedas estrangeiras bastante atrativos fora da zona do euro. Para os europeus, o risco cambial seria zero se comprassem apenas títulos em euro. E, por exemplo, vemos que na região escandinava, no espaço do dólar, também existem títulos de juros muito atrativos, que às vezes pagam vários pontos percentuais a mais, às vezes até do mesmo emissor. Aí é preciso perceber que isso é atrativo, mas eu tenho um risco cambial. Acreditamos que a solução é fazer uma diversificação. Ou seja, tem uma parte na zona do euro, mas também uma parte em moedas estrangeiras, onde talvez eu encontre opções mais agressivas. No Reino Unido, agora em libras esterlinas, ou no espaço do dólar, eu consigo agora 3% a mais. E assim é possível misturar isso e montar um portfólio completo. Abrir uma conta na Suíça como estrangeiro é sempre uma boa ideia. Se você pretende fazer isso, eles abrem uma conta para você em pouco tempo,
no máximo 2 semanas, e você já pode começar a investir em títulos. Vou organizar uma reunião para você com o Elge, onde ele estará presente, e juntos vamos montar um portfólio sob medida, que vai atender às suas necessidades. Desejo a você um ótimo dia. Seja rico e continue rico.